Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nossa aula de hoje é de língua portuguesa. E hoje nós vamos estudar sobre história em quadrinhos. Quem já ouviu falar em história em quadrinhos? Quem gosta de ler? Onde nós podemos encontrar essas histórias? Nos gibis, isso mesmo! Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre este gênero textual, sobre este tipo de texto, história em quadrinhos, também conhecida como HQ. Eu trouxe para mostrar para vocês alguns gibis. Esse aqui é do Cascão. Nele nós encontramos também outros personagens além do Cascão. Quem gosta de ler gibis? Você sabe qual é a finalidade deste tipo de leitura, deste gênero textual? A finalidade é divertir o leitor. Sim! Vamos observar mais um? Esse aqui é o almanaque do Cebolinha. Cebolinha aqui é o personagem principal, mas nós vamos encontrar outros personagens aqui, que vão fazer parte da narrativa, ou seja, da história, da contação da história. Tem um outro, esse aqui é da Mônica. Você sabe quem foi que criou os personagens da Turma da Mônica? Maurício de Souza, sim! Maurício de Souza foi quem criou os personagens da Turma da Mônica. E você sabe como foi que ele teve a ideia de criar os personagens? Ele criou todos os personagens inspirado na sua família. Isso mesmo, inspirado em seus filhos. Vamos observar mais um gibi? Esse aqui é da Magali. Dentro do gibi nós vamos encontrar a história em quadrinhos, ou seja, a história vai ser contada através de quadrinhos. Cada quadrinho nós vamos ver uma ação, nós vamos ver o que os personagens estão fazendo. Toda a contação de história vem acontecendo dentro de cada um desses quadrinhos. E através da leitura, nós vamos compreender o que está se passando na história, através da observação dos personagens, do tempo, de como está a expressão no rosto dos personagens. Assim nós vamos compreendendo toda a história, toda a narrativa. Certo? Então, como eu falei para vocês, história em quadrinhos é um gênero textual, é um tipo de texto e ele tem a principal finalidade que é divertir o leitor. Certo? Vocês, crianças, gostam de fazer leituras em gibis? Alguém já teve a oportunidade de ler, de folhear um gibi? Você sabia que mesmo que você não queira ou mesmo você não consiga fazer a leitura das palavras que estão nas histórias, você pode compreender? Sim, você pode compreender as histórias porque você também vai observando as imagens, você também vai observando a característica, vai observando as expressões no rosto, as expressões faciais do rosto que está sendo contada a história daquele personagem. Você também pode observar o tempo, como se é dia, se é noite, se está chovendo ou se está fazendo sol. Então, a história em quadrinho, ela tem todos esses passo a passo, ele tem todos esses requisitos, que nós também chamamos que são fundamentais, né? Os recursos gráficos, são os recursos que são necessários para que nós possamos compreender a história. Mas, agora vamos pensar um pouquinho
Quais são, crianças, os personagens que nós podemos encontrar nos gibis? Nós podemos encontrar vários personagens, não só os da Turma da Mônica. Esses gibis que eu acabei de mostrar para vocês são os personagens da Turma da Mônica que foram criados por Maurício de Souza. Mas não existe só em gibis não existe só os personagens do Maurício de Souza, não existe só os personagens da Turma da Mônica. Existem outros gibis com outros personagens também. Mas na nossa aula de hoje nós vamos estudar especificamente sobre os personagens da Turma da Mônica, que foram criados por Maurício de Souza. Crianças, vocês têm algum personagem que vocês gostam muito? Vocês sabem quais são os personagens principais da história em quadrinhos? Da história em quadrinho, não. Quais são os personagens principais da Turma da Mônica? Tem muitos personagens da Turma da Mônica, porém tem alguns que eles são os principais. Alguém sabe quais são eles? Um deles é a Mônica. A Mônica é um dos principais personagens da Turma da Mônica. Sim, um dos principais personagens que foi criado por Maurício de Souza. Você sabe quais são as características da Mônica? A Mônica é uma personagem que ela foi inspirada em uma das filhas do Maurício de Souza. A Mônica, ela anda sempre com um vestidinho vermelho e ela anda sempre com um coelhinho que ele é chamado de Sansão, é o nome dele, certo? A Mônica, ela tem um temperamento assim bem bravo, ela é muito brava, principalmente quando o Cascão e o Cebolinha tentam agarrar o boneco dela. Tentam agarrar o coelhinho Sansão. Então, a Mônica fica furiosa e usa toda esta raiva contra os meninos. A Mônica também ela tem uma grande amiga, vocês sabiam? Quem sabe quem é uma das melhores amigas da Mônica? A Magali. Muito bem. A Magali também é uma das principais personagens da Turma da Mônica. A Magali também tem algumas características. Alguém sabe quais são as características da Magali? A Magali, ela gosta muito de comer. Ela vive comendo o tempo todo. Esta é uma das principais características da Magali. A Magali tem um animal de estimação. Alguém sabe qual é este animal de estimação que a Magali tem? É um gato e ele também tem um nome. Você sabe qual é o nome? Mingau, isso mesmo, Mingau é o nome do animalzinho de estimação da Magali, que é um gatinho branco. Mas será que os personagens principais da Turma da Mônica são só Mônica e Magali? Não, tem mais um. Quem sabe qual é o nome dele? É o Cebolinha. O Cebolinha, nós conhecemos hoje os principais personagens da Turma da Mônica, que foi criado por quem? Quem é o seu criador? Alguém lembra? Qual o nome dele? Maurício de Souza. Isso mesmo, Maurício de Souza foi quem criou os personagens da Turma da Mônica. Agora, crianças, eu vou fazer uma leitura para vocês. Uma leitura que está lá no finalzinho dos gibis. Em cada gibi, no final dele, em todos eles, vem uma história que é bem curta. Essa história, ela é chamada de tirinha, porque ela acontece em poucos quadrinhos. Ela acontece em 3 quadrinhos. Tá? Então, aqui nós temos a tirinha. Eu vou ler para vocês. Vamos aqui no primeiro quadrinho, Cebolinha. Cebolinha, vem almoçar. Segundo quadrinho, Mônica, vem almoçar. Terceiro quadrinho, olha quem está falando. A Magali.
Mãe, vem me servir. Observaram? Já chegou ao fim da história. O que vocês compreenderam? Nós podemos compreender que a Magali é a primeira a chegar para almoçar. E como ela tem a fama de muito comilona, ela já chegou primeiro que a mãe. Então, ela já está chamando a mãe para quê? Para servi-la, pois já chegou a hora do almoço. Muito bem, crianças. Então, aqui nós conhecemos o que é uma tirinha e também a história em quadrinho. A história em quadrinho é a história que é contada em quadrinhos. Então, tem mais quadrinhos que a tirinha. Crianças, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula!